O que você comeu no café da manhã esta manhã? Cara, hoje eu comi ovos mexidos com cafezinho preto, né? Geralmente eu costumo tomar café aqui nessa lanchonete, que a gente chama carinhosamente de M11, né? Mas hoje eu tomei café em casa mesmo. Como você foi à escola hoje? Como geralmente você vai à escola? Cara, hoje eu vim no meu carro, né? Mas geralmente eu costumo vir de carona com duas amigas professoras, que é a professora Daisy e a professora Cris Baiana. Quanto tempo você gasta de casa até a escola? Então, a distância da minha casa, que eu moro no Guará, e aqui a unidade de internação fica em Santa Maria, são 27 quilômetros, né? Dá mais ou menos, como a gente pega contrafluxo, umas meia hora para chegar até aqui. Qual a sua mentalidade quando entra na escola todos os dias? Então, o ambiente que eu dou aula é uma unidade de internação, como vocês estão vendo, atendo jovens que estão cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade. Então é um local de muito sofrimento, é um local que tem muita tentativa de suicídio, é um local que tem muita automutilação. Então, o sentimento que eu tenho quando eu entro é sempre o sentimento da alteridade, de tentar me colocar no lugar desses adolescentes que estão privados de sua liberdade. O quão sofrido deve ser o dia a dia deles. E é um desafio mesmo que eu coloco para mim, de diariamente, quando eu entro na unidade, eu tentar proporcionar um momento mais descontraído, mais alegre, mais acolhedor para esses adolescentes, para que a passagem deles por esse local seja um pouco mais suave. Então é essa mentalidade que eu entro na escola, no meu dia a dia. Nomeie algo que você ame acerca da área, setor, onde sua escola está. Então, na verdade, a unidade de internação, ela fica numa zona rural aqui de Santa Maria. Então vocês podem ver que não tem nada nas mediações, né? A não ser mato, praticamente. Então não tem nenhum aparelho público, não tem nada. Então o que eu posso citar como o ponto forte dessa comunidade escolar é a própria comunidade escolar. São os meninos e as meninas que aí estão cumprindo medida, que a sociedade muitas vezes enxergam eles como violentos, como violentas, mas na verdade são jovens que sofreram várias formas de violência desde os primeiros anos de vida. Quem é sua estrela de cinema favorita? Cara, estrela de cinema favorita. Eu não vou citar um, eu vou citar dois. Na verdade, um casal que eu admiro muito, que é o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, que são dois atores negros e, para além de excelentes atores, eles são excelentes pessoas. Qual seu cantor ou banda favorita? Cantor ou banda favorita? Mais uma vez, eu vou utilizar a paridade de gênero aí, tá? Eu vou citar um rapper que eu tenho muito orgulho de falar isso, porque as pessoas que eu mais admiro hoje se tornaram minhas amigas pessoais, né? Então esse rapper, ele é considerado o poeta do rap nacional, que é o Gog, que assim, as músicas deles, as letras dele, foram uma faculdade para mim, muito mais até mesmo do que a minha faculdade de História. Quem é seu herói? Herói. Cara, é difícil eu citar um único herói. Eu acho que eu tenho que falar no plural dos meus heróis e minhas heroínas. Acho que a minha heroína maior é minha mãe, né? Minha mãe, mãe solo, né? Ela criou eu e meu irmão mais velho. Eu tenho 41 anos, meu irmão mais velho tem 43. Criou praticamente sozinha. Ela se separou do meu pai, eu tinha 2 anos de idade. Ela também professora de história, hoje aposentada, como eu. E criou a gente com muita dificuldade, mas com muita dignidade também, sabe? Qual lugar você gostaria de visitar? Cara, o lugar que eu gostaria de visitar, tem vários, né? Mas se eu fosse para citar apenas um, eu queria conhecer Cuba.
Porque, apesar das pessoas falarem muito mal de PUC, etc., eu penso que nós brasileiros, precisamos aprender muito com eles. A questão de ter um modo de vida mais simples, de ter outras prioridades, porque aqui a gente prioriza muito a questão material e a gente negligencia, por exemplo, a saúde e a educação, não são valorizadas como deveria ser. Qual era a sua matéria favorita na escola? Cara, acho que meu próprio componente curricular já denuncia, né? História. Eu sempre tive muitos bons professores de história. A minha mãe era professora de história também, então seguia os passos da minha mãe. Qual era a sua matéria menos favorita na escola? Matemática. Eu sempre tive muita dificuldade com números, né? Até hoje eu tenho essa dificuldade. Na verdade, vai para além de dificuldade. Eu acho que eu tenho um bloqueio mesmo, para falar a verdade, eu tenho um bloqueio em relação a todas as ciências que envolvem números. Que tipo de estudante você era na escola? Cara, por incrível que pareça, as pessoas me veem falando em público com uma certa desenvoltura, com uma certa facilidade, e pensam que eu sempre fui desenrolado assim para falar em público, né? Mas não, eu era um estudante extremamente tímido mesmo. Qual era a sua comida favorita na cantina da escola? Cara, minha comida favorita é muito simples, na verdade, e ela me remete ao meu lar. Arroz com sardinha. Por que arroz com sardinha? Minha mãe costumava também fazer arroz com sardinha para mim e para o meu irmão. Ela tinha pouco tempo para cozinhar, porque ela, como eu disse, professora de história, mãe solo, e ela tinha regência de manhã e de tarde, então o horário de almoço ali ela fazia coisa no improviso. A que horas você geralmente sai da escola? Então, aqui minha regência também são nos 2 turnos, manhã e tarde. Aqui a aula no turno da matutina ela começa às 8 horas, né? Ao contrário das escolas regulares, aqui começa um pouquinho mais tarde, porque os meninos têm todo um protocolo para seguir, né? Os agentes precisam revistá-los antes de tirar eles do módulo e deslocar até a escola, então esse procedimento demora um determinado tempo. Então, como a aula começa às 8 horas, eu costumo chegar aqui umas 7h30, 7h45 para eu me organizar para poder entrar em sala de aula. E eu fico aqui o dia inteiro, né? Eu saio daqui às 18 horas, né? Que é quando termina o horário do vespertino. E aí, mais ou menos umas 18 horas termina a aula, umas 18h15, né? Eu organizo meu material e me desloco para o meu lar novamente. Você geralmente continua trabalhando quando chega em casa? Cara, e muito. Inclusive minha esposa vive puxando minha orelha por conta disso. Porque além da minha regência, da minha disciplina que é a história, a gente movimenta o projeto RAP, né, que a gente utiliza várias linguagens artísticas como ferramenta pedagógica. Então a gente está sempre planejando um sarau, ou um cine-debate, uma roda de conversa. Então a gente está sempre em contato ali pelos aplicativos, procurando fechar com um artista, com um parceiro, com um palestrante, né, ou procurando fazer a arte de divulgação de um evento. Então, assim, na verdade não para, né? E eu preciso até me disciplinar em relação a isso, porque às vezes eu tomo uns puxão de orelha lá em casa porque eu misturo ali até os meus momentos de descanso, meus momentos de lazer com o trabalho. E o que você faz para relaxar? Cara, música, né? Sempre tive... A música sempre me marcou, assim. Eu com 12 anos de idade eu já era DJ, então a música foi uma coisa muito presente na minha vida. Eu sempre gostei muito de música. E literatura marginal, né? Ou literatura periférica, literatura divergente. Mas enfim, a literatura feita na periferia e para a periferia. Então, assim, eu gosto de ler autores como o Ferrez, o Sérgio Vaz, o Nelson Mata, Cristiane Sobral, Nenê Bastos, e muitos desses também eu tive o privilégio de passar de fã a amigo também, né? Eu acho que eu sou um privilegiado nesse sentido. Qual sua paixão ou passatempo fora ensinar? Cara, a paixão, passatempo é a música mesmo, sabe? Como eu disse, com 12 anos de idade,
eu já era DJ. É até legal isso, né? Que o rap, ele chega nos Estados Unidos por meio de um DJ com 13 anos de idade, né? E eu com 12 anos de idade já era DJ também, e isso é muito bacana. Qual a sua conquista ou realização que mais tem orgulho como professor? Olha, tem várias, mas tem um específico que me orgulhou muito, que foi no ano de 2018, que a gente recebeu um prêmio nacional, que foi o prêmio da Unicef, e a premiação em si, lógico, é muito importante para dar uma visibilidade para o socioeducativo, para os meninos e para as meninas, mostrar que eles têm potencial. Se você pudesse escrever uma frase motivacional no seu quadro, qual seria? Vamos fazer isso na prática, né? Deixa eu pegar um pincelzinho aqui e vamos botar aqui no quadro. Então essa seria a frase que eu deixaria aí de mensagem para os meus alunos e alunas, né? E aí vou recitar aqui em formato de rap, né? Mesmo, né? Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. É uma frase é um trecho de uma música dos Racionais MCs, chamada Vida Louca, e eu acho que ela representa muito o contexto onde ela atua, né? Qual o conselho mais importante que você daria a seus alunos? Conselho, eu acho que é continuar sonhando, nunca desistir de sonhar. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, há 5 anos atrás, o meu primeiro contato com os meninos e com as meninas, eu perguntei para eles sobre os sonhos deles. E foi muito frustrante para mim, porque eu tinha percebido que eles tinham perdido a capacidade de sonhar. E isso é muito triste, né? Porque os sonhos eles transformam, né? Faz a gente agir, faz a gente se movimentar, faz a gente verbalizar o que a gente está sentindo. E por fim, por que se tornou professor? Cara, eu lembrei quando você me fez essa pergunta, Raquel. Uma vez perguntaram para o poeta Sérgio Vaz por que ele se tornou poeta. E ele respondeu que é porque ele era covarde. E eu me identifiquei com a resposta dele. Eu acho que eu virei professor porque eu sou covarde. Quando a gente passa pela faculdade de História, né, estuda, passa ali os 4 anos da graduação de História, o Sandrock sabe disso, isso gera uma certa revolta na gente, porque a gente vai compreendendo como ao longo do processo histórico, o homem acabou se tornando predador dele mesmo, acabou se tornando lobo dele mesmo. Então o homem matando o homem encarcerando o homem, nós contra nós, certo? A gente construindo muito mais muros do que pontes, a gente segregando mais do que agregando, concentração de renda, poucos com muito e muitos com pouco. Então isso gera uma revolta na gente. E ali quando eu me formei ali no calor da adolescência, a vontade era de pegar em arma e fazer revolução. Só que aí eu vou até utilizar um trecho de uma música do Sandrox aí, né, do 1004, que, assim, apesar dessa minha mente incendiária, eu tenho um coração pacífico. Então acho que a minha forma de fazer revolução foi utilizando o pincel ao invés do fuzil, né? Foi utilizando uma sala de aula ao invés dos campos de batalha, foi de repente combatendo, não no combate bélico, mas combatendo nas ideias, combatendo no conhecimento, na disputa de narrativa. Então, acho que é isso. Acho que é porque eu sou um pouco covarde para pegar em arma, sabe? Então eu fiz a revolução de outra forma.